Senhor é lindo, o Senhor é bom. Hebreus capítulo 5 e o verso 13. Quantos acharam, podem dizer amém. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco que estamos aqui, e fala com aqueles que estão nas suas casas também, Pai, porque estão ali desejosos por aprender e ouvir mais de Ti. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, têm as suas faculdades ou os seus sentidos exercitados para discernir, discernir, não somente o bem, mas também o mal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então hoje eu quero falar, última palavra desta série sobre os sentidos espirituais. Como já tem 2 semanas que eu não prego, já fazem 2 semanas desde a última vez que eu preguei, então vou fazer aqui uma breve recapitulação, uma introdução para situar você dentro daquilo que nós vamos finalizar hoje. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E desde o início desta palavra, eu tenho ensinado para você aqui uma chave espiritual. Eu tenho ensinado para você acerca da importância de nós exercitarmos os nossos sentidos espirituais. Amém? E esse texto diz que quando nós exercitamos esses sentidos, nós temos discernimento espiritual. O dom do discernimento do Espírito, ele é um dom que nós podemos buscá-lo, exercitá-lo e experimentá-lo. Mas é necessário que a gente compreenda que eu não posso ficar passivo, eu preciso ativar o meu espírito. Amém, meus irmãos? Para perceber, para discernir as coisas espirituais. E eu tenho dito aqui que assim como o corpo humano tem 5 sentidos, não é? Que é a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, o nosso espírito também tem esses mesmos sentidos. E é através desses sentidos que nós podemos perceber as realidades do mundo espiritual. É através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, é que nós podemos tocar no mundo do Espírito. E podemos também ser tocados por Ele. Amém, meus irmãos? E quem exercita os seus sentidos espirituais, quem pratica esse desenvolvimento espiritual, ele cresce espiritualmente. Ele desenvolve espiritualmente. Amém? Por quê? Porque ele está amadurecendo, ele está exercitando. É igual uma criança, ela já tem os 5 sentidos. Ela já tem audição, ela já tem visão, ela tem tato, ela tem paladar, ela tem tudo. Mas ela ainda é uma criança, ela precisa amadurecer. Ela precisa desenvolver. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra diz, quando você era criança, você se alimentava de leite. Mas agora você está experimentado na palavra da justiça. Então, o que vai fazer a gente exercitar esses sentidos, e o que vai fazer a gente praticar, é a palavra de Deus. É o ensinamento da palavra de Deus. Para muitas pessoas isso aqui é novidade. Para muitas pessoas, pessoas não conheciam esses ensinamentos. Mas agora você está tendo essa oportunidade de aprender. Amém, meus irmãos? E quem não pratica isso, eu tenho falado aqui, quem não exercita os sentidos espirituais, ele atrofia. A tendência do músculo é o quê? Atrofiar. É ficar fraco. E um cristão que não cresce, não amadurece, não desenvolve e atrofia, como é a vida desse cristão? Ele é superficial. Ele vive apenas uma vida cristã superficial, ele não vive uma vida profunda com Deus. Ele não tem experiências para contar. Ele não tem algo que ele possa viver, experimentar e orar acerca de algo e ouvir uma resposta de oração acerca daquilo, buscar uma direção de Deus, receber uma palavra, passar por uma situação. Ele não tem, porque ele vive uma vida superficial, ele não exercita os seus sentidos espirituais. Quantos compreendem, meus irmãos? Por isso que aprender sobre esse assunto é extremamente importante, para nos tirar da superficialidade
e nos levar a ter uma vida mais profunda em Deus. Diga, eu quero. Diga, eu preciso ter uma vida de mais profundidade espiritual. Amém, meus irmãos? E falando do mundo espiritual, antes de entrar aqui nos sentidos que eu quero trabalhar com você hoje, o mundo espiritual, ele é muito real. Diga, o mundo espiritual, rimou, né? É muito real. Você não vê, mas você percebe. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com ímãs. Quem já brincou com ímãs? Eu pegava ali os ímãs de algum eletrodoméstico, né, que tem, quebrava e ficava ali brincando com uma superfície de papelão e desenhava um percurso de quem já brincou disso? E embaixo ficava com ímã e em cima um clips ou uma taxinha de refrigerante. Já brincou disso, Sandro? E você ia movimentando aquele percurso ali. Quando eu juntava os polos de um ímã, né, positivo com positivo, o que acontecia? Eles não se uniam. Por quê? O campo eletromagnético em volta dos polos fazia uma resistência. Então olha que interessante, qual o paralelo que isso tem com o mundo espiritual. Eu não vejo o campo eletromagnético de um ímã, mas eu posso sentir, eu posso perceber a ação desse campo eletromagnético. Assim também é o mundo espiritual. Nós percebemos uma resistência, nós percebemos uma oposição, nós percebemos às vezes uma dificuldade, uma pressão espiritual. Amém, meus irmãos? Nós percebemos. Você chega num ambiente, num trabalho, num lugar, você percebe que tem alguma coisa errada. É esse campo espiritual que está paralelo ao nosso, mas ele é real. Amém, irmãos? Como vocês podem entender aqui a palavra nessa noite? Então o mundo espiritual é assim, ele é real, né? E muitos não percebem essa realidade, porque estão tão focados nas coisas do mundo, estão tão distraídos com as coisas do mundo, estão tão envoltos, tão, sabe, com as distrações do dia a dia, que não percebem as coisas do Espírito. Mas o Senhor tem nos dado essa palavra para nos levar para um novo nível de experiência. Quem está buscando isso aqui em Deus? Estamos aqui para isso, para aprender. A cada quinta-feira que você vier aqui, você vai receber uma palavra para te empurrar, para te aproximar um pouco mais da sua vida de oração, de leitura da palavra, para te desconectar das coisas dessa terra, e para te lembrar que existe um céu e existe um reino do Espírito do qual você faz parte, e que essa luta que você tem enfrentado aqui nessa terra vai ser vencido aqui em cima, não é embaixo. Essa dificuldade, essa resistência que você tem enfrentado no seu trabalho não vai ser vencida aqui, vai ser vencida lá, porque nós temos as chaves do reino dos céus. É lá em cima que as coisas se resolvem, é lá em cima que as coisas acontecem, não é aqui embaixo. A palavra diz que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, é de lá que Ele governa todas as coisas. Amém, meus irmãos? E nós somos aqui atingidos, tocados por esse ambiente espiritual. Mas para isso, precisamos desenvolver a nossa visão espiritual. Falei sobre isso. Precisamos desenvolver a nossa escuta espiritual. Precisamos desenvolver a nossa sensibilidade espiritual, através do tato. Lembra que eu falei isso? Precisamos ser sensíveis às coisas de Deus. Você é sensível às coisas de Deus, irmãos? Você é sensível ao mundo espiritual? Quando você ora por alguém, quando você chega no ambiente, quando você é levado por Deus a algum lugar, você consegue perceber o ambiente? Você consegue ouvir de Deus o que Ele quer comunicar aquele momento, aquele lugar, aquelas pessoas? Amém? Se não é, busque ser. Isso pode ser desenvolvido, isso pode ser trabalhado. Só depende de quem? De Deus? Não, depende de você, depende de mim. Amém? Então eu quero falar hoje sobre os dois últimos sentidos. Eu falei sobre a visão, a audição e o tato. Hoje eu quero falar sobre o olfato e o paladar. Por que, pastor, você vai falar os dois juntos? Porque eles estão ligados. Reparou quando você perde o olfato, você também perde o paladar? Né? Mistério, né? Então vamos conectar os dois sentidos hoje, espiritualmente falando. Amém? Os espirituais entendem isso. O olfato é a capacidade de cheirar, né? De perceber o cheiro, de perceber o ambiente. E o paladar é a capacidade de saborear, de comer, de se alimentar e você sentir o sabor das coisas. Então veja, irmãos, preste atenção. Os sentidos espirituais,
todos eles, inclusive o olfato e o paladar, eles servem para quê? Para trazer até nós informações que nós não sabemos. Para trazer a nós informações que vão trazer revelação para nós, que vão trazer discernimento para nós. Amém? Deus não quer que os seus filhos fiquem perdidos. A palavra diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, ele tem essa capacidade de fazer uma leitura espiritual. O homem espiritual, ele não fica olhando, sabe, aonde o tiro está pegando, o barulho que a bala está fazendo. Não, o homem espiritual, ele vê da onde o tiro está vindo, ele vê qual é a estratégia que o diabo está usando. Mas quem não é espiritual fica distraído com o que está acontecendo. Quem não é espiritual só olha o efeito, ele não tem discernimento para entender a origem, para entender a causa do problema, e fica trabalhando só nos paliativos, porque não tem o discernimento, não tem os sentidos espirituais exercitados. Aí está lidando com um problema em casa, achando que aquilo é natural. Não é, é espiritual. Está lidando com um problema com o filho, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado, e acha que aquilo é normal. Não é normal, é espiritual. Mas para isso a gente tem que ter os sentidos exercitados. Quantos compreendem nesse momento, irmãos? Então os sentidos espirituais servem para quê? Para Deus nos dar informações que nós não podemos captar naturalmente. Isso é o discernimento. Eu quero falar sobre o olfato especificamente, agora, nesse momento. O olfato é o quê? É a capacidade de quê, meus irmãos? De perceber, sentir cheiro das coisas. É através do olfato que a nossa atenção é voltada para algo. É através desse sentido, estou falando naturalmente, tá? Sentido natural. Você está em casa, de repente você chega, sente aquele cheiro de churrasco. Olha, é rápido, a sensibilidade é rápida, é verdade, não é? Você já pensa logo, o vizinho está fazendo um churrasco. Você já começa a imaginar que carne deve ser essa, deve estar bom esse churrasco. Aquilo desperta algo em nós, porque chamou atenção para algo que você não estava percebendo, né? Através do olfato é que você sente o perigo de alguma coisa. Você sente assim, estou sentindo um cheiro de queimado. Já reparou isso, não? Estou sentindo um cheiro de queimado. Será que tem algum fio ligado, algum ferro elétrico ligado? Será que tem alguma coisa pegando fogo em algum lugar? Já pensa logo que em casa, sim ou não? Então o olfato faz você perceber o ambiente, perceber o perigo. Amém? Tem pessoas que têm uma deficiência natural, né, congênita, que não sente cheiro das coisas, independente de estar resfriado ou não. Sabia disso, não? Tem pessoas que têm uma doença que ela não sente cheiro de nada. Você conhece alguém assim que tem isso? Ela não sente cheiro, nasceu com essa deficiência adquirida geneticamente, e por não sentir cheiro não consegue sentir gosto, não tem paladar para as coisas. Já ficou sem olfato alguma vez? Você não sente gosto. Então uma pessoa que não tem esse olfato, ele acaba comendo uma comida estragada sem perceber. Uma pessoa sem essa capacidade de discernir o cheiro, ele perde o gosto e logo ele começa a comer coisas que vão fazer mal a ele. Então olha como é importante o olfato para nos proteger do perigo, para percebermos o ambiente, para não comermos comida estragada. Então o olfato é para quê? É para Deus nos despertar atenção para alguma coisa. Já ouviu aquela expressão assim, isso não está me cheirando bem? De repente você olha alguma situação, alguém fala alguma coisa para você, algo diferente acontece e vem no teu espírito aquela palavra, isso não está me cheirando bem. E às vezes você pode crer, isso aí é o olfato sendo ativado em você, é o espírito te despertando para algo, para você perceber algo que alguém não está percebendo. Mas infelizmente muitos crentes não têm isso. E como é que nós desenvolvemos isso? Buscando a Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz a palavra. Existem alguns textos bíblicos que falam sobre esse discernimento. Quero ler com você pelo menos dois aqui. 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios capítulo 2, o verso de número 14, vai falar sobre essa questão do olfato espiritual.
2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quem, meus irmãos? Triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o que, meus irmãos? A fragrância do seu conhecimento. Veja, nós podemos perceber a fragrância, o cheiro, o agradável do conhecimento de Cristo. Porque nós somos para com Deus o que, meus irmãos? Um bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então veja, nós podemos sentir cheiro de vida, ou podemos perceber o que, meus irmãos? Cheiro de morte. Então aqui está falando algo interessante, a fragrância do seu conhecimento. Veja, conhecimento fala de ensinamento, fala de instrução, palavra. Como que a gente sente cheiro do conhecimento? Como que a gente percebe a fragrância do conhecimento? Diz aqui que nós percebemos. Às vezes você está recebendo um ensinamento de alguém na internet, de algum lugar, e você sente, não, isso aí não está batendo, isso não está encaixando, isso não está cheirando bem. Mas quando você ouve uma palavra de Deus inspirada, revelada da parte de Deus, pregada de maneira bíblica, de maneira consistente, de maneira que testifica com o seu espírito, você, opa, que palavra abençoada, isso testifica com o meu espírito. Mas tem irmãos que não percebem e são levados por ventos de doutrina, porque não conseguem discernir a fragrância do conhecimento. É verdade ou não é? Você às vezes tem seitas e religiões que ensinam heresias e mentiras travestidas e envelopadas com uma aparente verdade. E se você não tiver esse start, você é levado, você daqui a pouco é levado sem perceber. Mas aqui diz também que nós podemos perceber o cheiro da vida. Você consegue perceber a fragrância de um ambiente espiritual agradável. Amém? Você consegue perceber, é algo que nós desenvolvemos em Deus. Mas como também você pode perceber o cheiro da morte, perceber o cheiro que as coisas não estão indo bem. Existe cheiro de morte para tudo quanto é lado. E nós precisamos perceber isso, irmãos. Por quê? Para repreender, para orar, para desfazer, para jogar por terra todo o mal, toda a intenção maligna por trás de algo aparentemente bom. Então temos que ter esse discernimento. É o olfato que nos traz isso. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1 também fala sobre isso. Mais um texto que fala sobre a questão do olfato espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Efésios capítulo 5 e o verso 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou, o que, meus irmãos? A si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma, o que, meus irmãos? Suave. Então olha o que ele diz aqui, sede meus imitadores, não é? Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo, ou seja, ande como Cristo. Como eu tenho que andar como Cristo? Aqui diz, como aquele que se entregou por si mesmo por nós, a si mesmo por nós, como uma oferta e um sacrifício a Deus, como um aroma suave. Olha o cheiro, olha o odor. Ou seja, Cristo andou nessa terra, presta atenção, e nós devemos andar como Ele. Cristo andou nessa terra, e Ele andando nessa terra, Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício, como uma oferta agradável a Deus, como um aroma suave. Ele sabia que Ele estava agradando ao Pai. Então no versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados. Por que essa palavra é interessante? Porque, para você fazer o link com o atualmente, no Antigo Testamento as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus, e a Bíblia diz que esse sacrifício exalava um cheiro suave, um cheiro
agradável, e aquele sacrifício era aceito por Deus. Hoje, nós não precisamos fazer mais isso, nem matar animal, nem queimar, porque o sacrifício de Cristo foi aceito e foi feito de uma vez por todas. Mas, nessa perspectiva de andar como Cristo, nós podemos perceber quando o nosso andar não está agradando a Deus. Nós podemos perceber quando a nossa adoração, quando o nosso louvor não está agradando a Deus. Você linkou a ideia? Cristo andou, como Ele andou, devemos andar. Se Ele andou oferecendo um aroma agradável a Deus, logo nós também devemos andar e oferecer um aroma agradável a Deus. Significa que quem não tem essa sensibilidade espiritual, ele não percebe que a sua adoração não está sendo agradável a Deus. Ele pensa que está agradando, mas não está. Porque está cantando, está louvando, está fazendo para as pessoas verem, mas o coração está totalmente desconectado de Deus. Ele não consegue perceber que a sua vida não está andando conforme Cristo nessa terra. Então não é um aroma agradável. E quem não tem essa percepção da própria vida, ele não tem percepção também do outro, do ambiente. Ele chega no ambiente que pensa que está espiritual, que pensa que Deus está se agradando, e acha que Deus está se agradando porque está todo mundo pulando, está todo mundo alegre, mas aparência não significa nada. Isso aqui não é para a gente entrar de julgar as pessoas, nem de julgar o ambiente. Isso aqui é uma questão de nós percebermos quando há cheiro de morte no ambiente, quando há cheiro de morte na nossa vida, quando há cheiro de morte na nossa adoração, quando há cheiro de morte no nosso louvor, e Deus não está recebendo isso. Um pastor que perde isso, irmãos, acabou. Um líder que perde isso, acabou. Ele bota qualquer pessoa para fazer qualquer coisa, ele tolera qualquer coisa, e você não pode reclamar daquilo que você tolera. Alguém percebe isso, irmãos? Você está vendo como é importância o discernimento espiritual? Perceber o ambiente. Estou falando de pastor, mas estou falando de você também, que na tua casa tem tolerado coisas que você não tem percebido, e é a morte que está entrando. Que na vida dos seus filhos, no seu ambiente familiar, e muitas vezes no seu local de trabalho, tem entrado morte, mas o seu olfato não está apurado. Está com sinusite espiritual, mas o Espírito Santo vai injetar dentro das tuas narinas o rinossoro espiritual nessa noite, e vai tirar toda a insensibilidade da sua vida. Olha como é que essa palavra ela nos leva a uma profundidade espiritual muito grande. Essa questão da adoração, irmãos, porque, como eu falei, sacrifício não é louvor, não é você oferecer algo para Deus. Sacrifício é a vida que nós temos para Ele. E a Bíblia fala de uma mulher que derramou um puro nardo. Marcos fala que derramou sobre a cabeça, Lucas fala que foi sobre os pés. Mas quando ela quebrou aquele perfume, todo o ambiente sentiu aquele cheiro. Todos perceberam o aroma que exalou naquele lugar, porque ela agradou a Deus com a sua adoração. Ela estava agradando a Deus com a sua vida. E quando você agrada a Deus com a sua vida, com a sua adoração, sendo como Cristo, deixando Cristo ser o centro da sua vida, as pessoas percebem o bom perfume de Cristo que nós exalamos. Amém, meus irmãos? Quem pode dar glória a Deus por isso? Salmos capítulo 141, versículo 12 diz: que a minha oração seja como incenso diante de ti. Salmos 141, versículo 12. Diga: Senhor, que a minha oração, que a minha adoração seja como um aroma suave, seja como um incenso diante de ti. Aleluia. Amém, meus irmãos? Deus não ouve todo tipo de louvor. Ele só ouve aquele louvor, aquela adoração que é agradável a Ele. Coração puro, mãos limpas, vida consagrada, coberta pelo sangue de Jesus, que
confessa o nome de Jesus. E que nós possamos ter esse feeling, esse discernimento espiritual, principalmente na nossa vida. Quando algo não cheira bem, você, se afasta daquilo. Amém, meus irmãos? Agora, cuidado, porque às vezes você pode achar que vai ficar cheirando tudo. Às vezes você está perto de um irmão que não usou desodorante naquele dia. Ou que não tomou banho direito. Então, cuidado para você não ficar vindo cheiros aí. Mas é possível você no mundo espiritual perceber. Você ouviu falar de pessoas que estão orando, estou sentindo cheiro de podre. Espiritual. Estou sentindo cheiro de enxofre. Estou sentindo cheiro de azedo, de incenso ruim. Eu ouvi alguém contar experiência assim? É possível. Deus ativar o teu olfato para você perceber. Estou sentindo cheiro de hospital. Coisas ruins. Mas é possível também você sentir cheiros bons. Hoje já aconteceu de no meu quarto eu estar orando, eu senti cheiro de flores. Eu senti cheiro... Alguém já sentiu isso? Eu estava ali orando ao Senhor, adorando, falei, não botou perfume aqui? Alguém passou perfume aqui no quarto? Um bom ar? Então às vezes é realmente algo que pode acontecer. Amém, meus irmãos? Mas não seja guiado pela sensação natural. Lembra que eu falei desde o início? Não é você que ativa o Espírito. Quem ativa é o Espírito Santo. Se Ele quiser ativar em algum momento, em algum lugar, Ele vai ativar. Mas você não precisa sentir nada fisicamente para dizer que está sentindo. Você está numa conversa e a conversa não está cheirando bem, corta a conversa. Uma amizade não está cheirando bem, corta aquela amizade. A atitude de um cristão, de um irmão, até da sua própria igreja, não está cheirando bem, corta com isso. Às vezes é uma atitude de rebeldia, às vezes é uma atitude de desonra, às vezes é uma atitude de falta de aliança. Você, isso não está cheirando bem, não, vamos resolver isso. Alguém me ouve, irmãos? Temos que ter discernimento para entender isso, não é? Então veja como o olfato é importante. Então para que serve o olfato? Para perceber. Deus usa o olfato para chamar a sua atenção para alguma coisa. Isso não está cheirando bem. Entendeu? E a partir dessa atenção que Ele desperta em você, tu fica atento e Ele vai começar a liberar algo sobre o teu coração. Amém? Pode não ser nada demais, mas pode ser alguma coisa importante. Então fique atento ao que Deus quer te falar. Agora, cuidado, porque tem pessoas que tendem para um lado de ficar supondo todas as coisas também. Não é bem assim. Discernimento não é dom de se meter na vida dos outros, não é dom de fofoca, não é dom de arrumar problema com os outros, não é dom de achar que é melhor que os outros. Não. Discernimento é para você fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E não cometer os erros, né? Que naturalmente nós podemos cometer. Verdade ou não é? Todos nós. Alguém aqui é isento de errar? Você é perfeito? Já está no céu? Nem eu. Então nós podemos errar sim, irmãos. O diabo fala com a gente todo dia. Fala ou não fala? Fala. Você sabe que fala. Dá ouvido para o diabo para você ver onde você vai parar. Não corta aquela voz na sua mente não para você ver onde você vai parar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo fala com a gente todo dia também. Então a gente precisa ensinar isso para as pessoas. É muito profundo. Isso aqui a gente vai deixar, vai. Mas vamos lá. É que tem coisas que a gente começa a falar e a gente não sabe por que tem que falar, mas tem que falar. Entendeu? Não é porque é fofoca, não é porque ninguém me contou nada. Olha, é porque é o Espírito Santo que revela realmente. Amém, meus irmãos? E às vezes eu estou pregando para mim mesmo, também tem isso também. Entendeu? Não só para você, mas para mim. Deus está falando comigo agora aqui. Então por isso que o rolo é misterioso, profundo na terra. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Segundo lugar, vamos falar do paladar rapidinho. A gente encerra, né? Se você perdeu as outras ministrações, está lá no YouTube, na nossa playlist de culto e ativação. Paladar, irmãos. Paladar é interessante, né? Ó, até agora na boca só em falar do paladar. O corpo humano é tremendo, né? Para que serve o paladar? O paladar é o sentido através do qual nós também sentimos o sabor dos alimentos. Amém? Nós sentimos o sabor, se está doce, né? Se está amargo, se está salgado demais. Veja, também tem a ver com percepção, não é? De você perceber. Por isso que o olfato e o paladar a gente pode associar os dois, porque tanto um quanto o outro é percepção. Entendeu? Você percebe. É algo interessante, né? E quanto ao paladar espiritual, também tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Olha lá, Apocalipse capítulo 10.
E o verso de número 9. Apocalipse 10, versículo 9. Amém? Fala sobre a questão do paladar. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e coma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca ele será o quê? Doce como mel. Olha o paladar aí. Interessante aqui, o apóstolo João, ele foi arrebatado também em espírito, não é? Ele foi ao céu, ele estava na ilha de Pátmos, mas ele foi arrebatado em espírito. Então veja, ele falou: come, ele comeu. Olha como é que é doce na sua boca. Então veja, o espírito tem o sentido do paladar. Amém, meus irmãos? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que significa essa experiência? O apóstolo João, ele teve visão do Apocalipse, né? E ele viu muitas coisas boas. Viu a Jerusalém celestial. Ele viu as promessas de Deus se cumprindo no povo de Israel e na igreja. Mas ele viu também terremotos, juízo de Deus, ira de Deus sobre o pecado do homem. Ele viu tudo isso. Então, aquele doce como mel era aquela experiência linda de ver coisas maravilhosas. Mas o amargo ali no estômago é quando ele começou a ver que a coisa tinha o outro lado da moeda. Entendeu? Tinha também juízo, tinha também terremoto, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, isso aqui também fala para a gente acerca da palavra. Ouvir a palavra é doce como mel. A palavra de Deus é como mel, é prazeroso ouvir a palavra. Sim ou não, meus irmãos? Quando você ouve a palavra através de um pastor ou de um professor que tem o dom de mestre, tem o dom de ensinar, você fica ali se alimentando e você não sente sono, você quer ouvir cada vez mais, né? Porque é doce como mel, é prazeroso. Dá até água na boca. Eu quero ouvir mais palavra, eu quero aprender mais. É gostoso ouvir a palavra de Deus. Mas em algum momento a palavra entra e toca num ponto que, caramba, estava tão bom, a palavra estava vindo tão doce, mas aí Deus foi, tocou naquele ponto que, por que foi mexer com isso? É bênção também, porque a palavra, ela exorta, ela consola, ela edifica, ela instrui, mas ela também corrige, mas ela também instrui. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Agora, quem não tem essa sensibilidade do paladar não sente nada, irmão. Entra por aqui e sai por aqui. A palavra não toca, a palavra não interessa, a palavra não chama atenção. Mas que o Senhor nos dê discernimento do Espírito para ouvir o que Ele tem a dizer. Diga glória a Deus. Jó capítulo 6, versículo 30, olha só o que a palavra diz. Jó capítulo 6, versículo 30. Aleluia. Jó capítulo 6, 30 diz: há iniquidade na minha língua, não pode o meu paladar, olha, discernir coisas perniciosas, pecaminosas. Então veja, meu paladar pode discernir coisas erradas. Então olha como a percepção é importante. Amém, meus irmãos? Então, se você é um cristão, tem o Espírito Santo, está cantando uma música que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, uma música mundana, você perdeu o paladar espiritual. Perdeu totalmente. Você não está vendo que aquilo é pernicioso, que aquilo é pecaminoso, que aquela palavra vai entrar na sua alma, vai mexer com as suas emoções. Daqui a pouco você está pensando em separar do marido, está pensando em ir para outro lugar, está pensando em fazer coisa errada. Porque o diabo, ele é sujo, ele vai colocando um manjar para as pessoas, não é? E as pessoas vão se alimentando daquilo. Então a nossa língua tem que perceber quando determinada linguagem não agrada a Deus, quando determinadas conversas não vão levar a gente a um bom caminho, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quando uma determinada prática está levando a gente a algo fora da vontade de Deus.
Quem está compreendendo, meus irmãos? Olha o que diz Salmos, capítulo 119. E muitas pessoas, por não perderem essa sensibilidade, são levadas. É verdade ou não é? Quantos você conhece que já se perderam ou não estão mais aqui? Porque perderam essa capacidade, né? De perceber, discernir. Salmos 119, versículo 103. Olha o que a palavra de Deus diz. Como é profundo isso, né? Salmos 119, versículo 103. Quão doces, olha, doces. São o que, meus irmãos? As tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Aleluia. Quão doces são as tuas palavras, não é? Fala da palavra de Deus, não é verdade? Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15 e o verso 16. Olha o que a palavra diz. Jeremias, vamos lá, 15, 16. A palavra diz assim: achadas as tuas palavras, o que ele fez? Logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Assim que ele achou a palavra, eu falei: eu vou comer essa palavra, não vou perder tempo. E quanta gente perde tempo não comendo a palavra? Amém, meus irmãos? Então veja, coisa gloriosa isso. E para finalizar, o último versículo, Jó 34, 3. Jó, capítulo 34, e o versículo de número 3. A palavra do Senhor diz: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova o que, meus irmãos? A comida. Olha, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então isso tudo para falar de paladar espiritual. Então o paladar espiritual, ele está ligado a quê, meus irmãos? Como que nós podemos exercitar esse sentido espiritual? Me responda. Como que você pode desenvolver esta capacidade de perceber, de receber, sabe, com paladar as coisas de Deus? Como que nós podemos desenvolver isso? Como? Me responde aí, irmão. Tira a máscara e me responde. Pastor, como, Marcelo? Praticando, mas o que? É isso, irmãos. Lendo a palavra, estudando a palavra, tudo relacionado à Bíblia, tudo relacionado à palavra de Deus, nós temos que estar envolvido. É culto de quinta, é culto de domingo, é escola de discípulos, é célula, é oportunidade de estar conversando com os irmãos, é estar no YouTube ouvindo o ensinamento, ouvindo uma pregação, é estar fazendo um curso, tudo relacionado à palavra. Nós temos que nos alimentar. Assim que eu achei a palavra, eu a comi logo. Não podemos perder, é para ler a palavra todo dia, é para se alimentar todo dia, para desenvolver essa capacidade. O que nós lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 13, meus irmãos? No início, olha como é que a palavra se encaixa. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja que como que nós temos que amadurecer, crescer, ir para outros níveis, para se alimentar da palavra de Deus, sair daquele nível da superficialidade, do leite, e partir para alimentos mais sólidos, e se aprofundar na palavra. Aí você tem um grande número de cristãos, que só se alimentam da palavra no leite. E aqui o leite é o que? Criança, preste atenção. O que ele está dizendo é o seguinte: crentes que são como crianças que só recebem comida na boca, na papinha. Irmãos preciosos que estão há muito tempo na igreja, já deveriam ser adultos e mestres, mas eles só gostam de tudo mastigadinho. Eles gostam de comida molinha, papinha de maçã com banana, e que o pastor dê na boquinha dele. Gugu dadá neném, abre a boquinha para eu te ensinar. Olha o aviãozinho.
Ai, pastor, que palavra maravilhosa. Mas ele em casa não lê a Bíblia, ele em casa não lê o livro, ele em casa ele não busca a revelação da palavra de Deus, ele não vai, sabe, na despensa procurar o alimento celestial. Deus, o que tu quer falar comigo? Deus, o pastor está ensinando uma palavra de outro irmão, estou todo arrepiado aqui. Deus está falando uma palavra difícil lá. Senhor, eu quero aprender mais sobre isso. E vai pesquisar na internet, vai pesquisar no Google, e vai pesquisar no YouTube, e compra livro daqui. Eu quero aprofundar, eu quero comer, sabe? É isso que Deus está falando para você. Não fica só aqui recebendo comida na boquinha, não. Vai para casa ler a palavra, vai para casa ler a Bíblia, vai para casa estudar, vai buscar experiência com Deus, vai crescer na palavra e no conhecimento e na sabedoria do Senhor. Para de ficar só recebendo comida na boquinha. Você não vai crescer, você não vai desenvolver. Você tem que sentir o amargo do estômago, você tem que sentir a experiência ruim. Porque ficar só se alimentando de melzinho na boquinha, meu irmão, não vai te trazer crescimento. O crescimento vem quando você passa pela experiência, pela adversidade, pela aflição. E aquilo é amargo. Porque você sabe, quando nós recebemos a palavra, nós somos provados naquilo que nós recebemos. Quando nós recebemos a palavra, o Senhor vai nos provar naquilo para ver se a gente aprendeu. Isso acontece muito comigo. Eu fico até com medo quando eu vou pregar algumas coisas. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer me ensinar, meu Pai? Aí eu vou e prego sobre perdão, que perdão é isso, que perdão é de Deus, quem ama perdoa, quem é nascido de Deus ama, e quem é nascido de Deus é filho, perdoa, glória a Deus, aleluia, amém. Mas se prepare, essa semana que você ouviu essa palavra, você vai passar por alguma situação para ser provado naquilo. Porque você só vai aprender se perdoou ou não, ou se sabe perdoar ou não, quando alguém te ofende. Eu te fico pensando, meu Deus, de onde vai vir o tiro? Da onde vai vir o beliscão, o bico na canela? E às vezes vem de perto, de onde você menos espera. Aí você fala, sabedoria, Deus quer dar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, peça sabedoria. Eu falei, meu Deus, que... Aí daqui a pouco vem. Aí a gente é testado no limite da paciência. E a gente às vezes perde a sabedoria e age falta, mas é obrigado que a tua misericórdia se renova cada manhã, e a causa não sei coisa, mas eu quero aprender com os meus erros. E nós vamos sendo experimentados naquilo. Então, irmãos, é isso que a gente tem que viver. É viver experiência com o Espírito Santo, é viver experiência com a palavra. É não viver de experiência dos outros, é buscar você a sua experiência com Deus. Irmão, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai fazer a escola de discípulos, vai fazer o seminário teológico. Não perca a oportunidade não, vai aprender. Amém, meus irmãos? E quando a gente quer, não tem distância. Eu, quando vejo Mônica e Luciana aqui, eu fico tão feliz. Eles me motivam demais. Eles só vêm lá de Copacabana, só cruza a Avenida Brasil, 3 horas para chegar aqui. Quinta-feira, um culto aqui para 40 pessoas. Não estão numa catedral, não estão num estádio para 10 mil pessoas, mas vieram, cruzaram o oceano, cruzaram a terra para ouvir a palavra. Falei, meu Deus, eu moro tão perto. E às vezes ainda chega atrasado. Como é que pode um negócio dele? E tem gente que mora perto da igreja e não vem assistir a palavra, não vem assistir uma pregação, não vem aprender. Oh, meus irmãos, a graça de Deus é maravilhosa na nossa vida, mas não nos tira a responsabilidade de se alimentar da palavra. Desculpa, Lu e Mônica, citar vocês como exemplo. Eu sei que um dia a gente vai ter que abraçar e falar, pastor, a gente achou uma igreja perto de casa. E vai por aqui, vai ficar por aqui. Falei, irmã, vai, mas não leva a carta não. Vai lá que é mais perto. Mas estão aqui, aprendendo a palavra. Sabe, irmãos, por que é importante a gente desenvolver o paladar? Porque se você... Oh Deus, se você perder o gosto pela palavra, você vai desenvolver o gosto pela televisão. Você vai desenvolver o gosto pelas coisas do mundo. Se você perder o gosto de ouvir as palavras de Deus, você vai começar a desenvolver o gosto por coisas que não edificam. Programas na televisão, não precisa nem falar, né? Jogos, entretenimentos. Porque o cérebro é assim, para onde você pender, ele vai. Por isso que a palavra fala, buscar as coisas que são do alto, e não as que são da terra.
Por que o paladar é importante? Porque com ele nós estudamos a palavra, e a palavra diz que nós só podemos conhecer a vontade de Deus quando renovamos a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a renovação da mente vem pelo comer a palavra, vem pelo renovar com a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Nós saímos do mundo. Você não é mais do mundo, amém? As coisas do mundo não te interessam mais, amém? Mas o mundo tem que sair da gente. E sabe como é que o mundo sai de você? Quando a palavra entra. Quando a palavra entra, o mundo sai. Quando a revelação do evangelho entra, o mundo sai. Porque a mente é renovada. Muita gente sai do mundo, mas o mundo não saiu dele. É o crente Raimundo, com o pé na igreja e outro no mundo. Mas quando ele se expõe à palavra, olha, irmãos, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, a pregação da fé é tão poderosa, que só o fato de você estar exposto a ela, algo já está acontecendo na sua vida. Ela não volta vazia. Então, quando você recebe a palavra, o mundo vai saindo dentro de você. E a boca fala do que o coração está cheio. A boca é o termômetro da nossa fé. Se você está perto de uma pessoa que é incrédula, pessimista, e ela está cheia de dúvida no coração, ela só vai falar de coisa ruim. Ela só vai liberar palavras de derrota, palavras de dificuldade, palavras de morte. Agora, se você chega perto de uma pessoa cheia de fé, cheia da palavra de Deus, renovada, irmãos, ela vai trazer palavra de ânimo, palavra de esperança, promessa de Deus. Ela vai lembrar a palavra para você, vai te levantar, porque a boca é o termômetro. A boca fala qual a temperatura da sua fé. Se ela está uma fé fria ou está uma fé forte, quente, poderosa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aqui eu quero concluir dizendo que eu terminei com o paladar, deixei como último sentido do espírito, após o olfato, porque é pela boca que nós conhecemos as pessoas, é pelo que falamos. Nós seremos julgados por aquilo que falamos. E uma pessoa que tem visão espiritual, ela vai falar do que ela viu em Deus. Uma pessoa que tem audição espiritual, ela vai falar daquilo que ela está ouvindo de Deus. Uma pessoa que tem tato espiritual, ela vai falar do que ela está experimentando em Deus. Uma pessoa que tem olfato espiritual, ela vai falar daquilo que ela está percebendo em Deus. Uma pessoa que tem paladar espiritual, ela vai falar daquilo que ela está se alimentando em Deus. E quem fala, desenvolve, cresce, amadurece. Então, irmãos, você participou de um verdadeiro seminário aqui, nessas quintas-feiras. Você é um privilegiado, e eu também. Porque eu estou aprendendo tudo isso junto com você, buscando de Deus aquilo que eu tenho vivido na minha vida. Isso aqui não tem valor que pague o que você está aprendendo aqui. É verdade ou não é, meus irmãos? E que se colocar em prática fica melhor ainda. Que o Senhor te dê graça para viver essa palavra. Que você consiga se desvencilhar das coisas desse mundo. Que você consiga vencer os entretenimentos, as distrações. E consiga descobrir o prazer de ler a Bíblia, de orar, de ler um livro, de desenvolver a sua vida espiritual em Deus. E é por isso que nós estamos aqui toda quinta-feira, para lembrar que nós temos que buscar mais o Senhor, cada vez mais. Quem recebe essa palavra nessa noite? Diga: Pai, obrigado por estas palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida. Que elas encontrem no meu coração um solo propício para germinar, para frutificar, para que eu venha crescer, amadurecer e viver na dimensão do Teu Espírito, para fazer a Tua vontade. Abre os meus olhos espirituais, me dê visão espiritual,
Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Me dê uma escuta atenta ao que o Senhor está dizendo. Senhor, me dê tato espiritual, para que eu possa ter sensibilidade, para perceber a Tua presença na minha vida. Senhor, me dê olfato espiritual, para que eu possa discernir cheiros das coisas, o ambiente, as pessoas. Senhor, me dê paladar espiritual, para que eu tenha apetite espiritual, para comer a Tua palavra, para se alimentar do Senhor, para crescer no conhecimento e na revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.